Olá, meus irmãos e irmãs da Casa do Caminho. Hoje, sábado 21 de fevereiro de 21, do ano 2021, estamos aqui retornando nesse modo virtual, com muita saudade no modo presencial, mas dentro dessa condição possível para o momento, para fazermos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, o quanto é essa nossa associação, esse intercâmbio que é natural e já conhecido e tão bem esclarecido pela nossa doutrina, dessa relação intramundos, né? Estamos entrando, cada qual através do pensamento, num movimento em relação a esses espíritos que somos nós, só que na condição de desencarnados, né? A nossa diferença é que estamos aqui considerando Kardec na sua forma didática, aqui encarnados, somos espíritos encarnados, então almas, né? E os desencarnados, aqueles erráticos, são os espíritos realmente. Então, a questão que vem hoje é a questão 477, que ela vai passar, na verdade, desculpe até, a questão 473 começa com possessos, né? Depois nós vamos entrar em convulsionários e ainda vamos passar pela afeição dos espíritos que votam a certas pessoas. Bom, nós acabamos, vocês certamente nessa continuidade estão aí da intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 459, aquela perguntando se os espíritos influenciam o nosso comportamento, muitas das vezes são eles que nos dirigem. Então, quando nós vamos tratar esses dois primeiros assuntos, possessos e convulsionários, e depois das afeições que os espíritos devotam a cada um de nós, é importante a gente entender que, na verdade, essa possessão é aquela parte top, né, da obsessão, que é a subjugação. Né? Não deixou de ser uma obsessão simples, que é aquilo que no dia a dia nós exercemos e somos também objeto desse exercício, mas é uma subjugação simples, aquela coisa da gente incomodar o nosso vizinho, né? Incomodar um parente, às vezes se tornar uma pessoa um pouco indelicada, né? Isso está nessa subjugação, não tem nada a ver com isso. Subjugado é aquele que está permissível a uma ação, então, portanto, obsesso. E aqui ele pergunta assim, esses possessos, eles estão como que retirados o seu espírito e o demônio tomando conta do corpo? Não, né? Isso não pode. Teve até há muitos anos atrás, a galera mais nova não vai lembrar disso, mas teve vários filmes de terror que trouxeram isso, foi uma parte que ficou aí, vamos dizer assim, uma franquia que ficou durando muito tempo, sobre essas histórias de que o demônio tomava posse das pessoas, enfim. Isso tudo vem de um processo, na verdade, que tem origem lá na Idade Média, naquele momento de caça às bruxas, da forma como aquilo se desenvolveu naqueles episódios de tantos anos, de décadas, de séculos, em que a ignorância prevalecia, né? A ignorância prevalecia. Nós vamos falar de tanta ignorância que se dizia que o demônio tomava a forma de um gato, né? Além de tomar a forma das bruxas e dos bruxos e das pessoas, na verdade, mais as mulheres que eram perseguidas, havia também uma coisa em relação a isso, mas era como se o demônio tomasse conta. E a gente sabe que isso não existe, como não existe de tomar a forma de um animal, como foi a questão do gato, em que, propalado por um determinado papa da época, causou uma verdadeira busca e caça e destruição dos gatos. E o resultado, já que estamos vivendo hoje uma epidemia do Covid, foi que à época tem-se a notícia de uma das piores epidemias da humanidade, que foi a peste negra, ou bubônica, transmitida pela pulga do rato, que deixou de ter um predador natural, que seria o gato, porque estava sendo perseguido como demônio, e isso proliferou num volume extraordinariamente grande, essa condição dos ratos, e que causou um quarto da população da Europa à época foi totalmente dizimada. A ignorância, como se é
de afirmar, através da doutrina, que não existe a possessão, né? O possesso na condição de se dizer que um espírito toma posse do teu corpo. O que existe, na verdade, está lá no processo de obsessão. Como ele está colocando aqui na questão 473, você está criando um link, né? Você está criando esse link e se permitindo a esses acessos. Ah, não, eu conheço pessoas que nunca tiveram vontade de criar esse link, são perseguidos. Existem várias formas, né, como já foi estudado, de obsessões, não é isso? A gente sempre começa por aquela clássica que é colocar a condição de que um espírito nos persegue, e isso pode ser até a realidade, por vários fatores, pode ser alguém do nosso passado, recente ou mais longínquo, que vem na busca de fazer alguma justiça, buscando algum tipo de perseguição. É possível? É possível. Só espíritos que pensam no mal. Não existem pessoas que, como nós aqui encarnados, estão no dia a dia e só pensam o mal e fazem o mal, trapaceiam, enganam, matam, violentam, enfim, mentem, fazem de tudo. Desencarnou, continua o mesmo espírito, com o mesmo propósito, vinculado com as mesmas sensações decorrentes desses sentimentos deletérios. Simples assim. Então, quando vamos dizer alguém está possuído, não é que haja uma possessão, mas é que de fato há uma subjugação e que é de tal forma dinâmica que deixa o próprio espírito, essa alma encarnada, sem vontade, né? Você pode dizer até que seria aquele caso de dizer que há um transtorno mental extraordinário. E a gente não pode pensar em falar sobre obsessão sem pensar em dar oportunidade à ciência para dar a expressão do que faz até hoje, principalmente o ramo da ciência na área médica que trata do psiquismo, porque é importante entendermos essa evolução e todo o estudo que houve para desvendar o cérebro e desvendar a mente, que são coisas diferentes, a mente humana, dessa condição, do que ela se permite. Existe um texto de Rollo May, né, que é uma psiquiatra, e que ela diz, do ponto de vista psicanalítico, a enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente. Entenderam? Dissocia-se da realidade, dissocia-se de um sentimento, de uma percepção do seu conjunto. É como se você estivesse embriagado, extremamente embriagado, com a sensação de não entender o espaço em que você está. E ela prossegue, daí resultantes os conflitos psicológicos. O objetivo da psicanálise é reunificar a vida mental, trazendo o conflito do inconsciente para a consciência. Ou seja, eu vou até usar uma analogia, se vocês me permitem, a gente está aqui nesse bate-papo de uma via só, né, porque eu não consigo ter o retorno dos senhores e das senhoras, mas é como é dito lá no AA, que a gente tem a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que se encontraram ali, encontraram um meio e um modo e um ambiente que lhes dá sustentação para saírem da viciação do álcool e da consequente droga, do uso às vezes conjugado, às vezes não. Mas enfim, eles encontram um apoio ali e essa questão do inconsciente para o consciente, ou seja, tem que ficar claro que você está consciente do seu problema. Você tem que admitir o seu problema. E isso é feito em outros grupos de ajuda, de outras situações, sejam não só dos drogadictos, como o álcool e as drogas ilegais, mas as outras drogas, como o álcool, né, que é legal, mas outras doenças do psiquismo, como a do consumo, como a do jogo, compulsão por sexo, as compulsões, no seu modo geral, elas trazem esse conjunto de transtornos, né? E que, se forem associados a outros transtornos já possíveis nesse ser humano, por exemplo, pode ser uma pessoa que seja esquizofrênica, que sofra um borderline, ou que seja ali aquela pessoa com
personalidade ciclotímica, né? Aquele chamado da Lua, né? Que tem variantes muito grandes de humor. Se nós percebermos, a psicanálise estuda e o espiritismo traz esse esclarecimento, que é a associação que nós damos. Como é que nós nos associamos aqui no plano terreno? Em termos de família, de amigos, de trabalho. Em alguns nós somos mais próximos, em outros nós apenas convivemos e outros nós trabalhamos para nos esforçamos para ficar afastados. Por falta de interesse, por falta de liga, não tem o taque para unificar, não é isso? A mesma coisa com relação ao mundo espiritual. Todos nós, nesse momento, eu não acredito que um espírito que não tenha nenhum interesse por evolução, que não tenha interesse por qualquer processo de progresso, possa estar nos ouvindo ou participando desse momento. Como não teríamos pessoas que não tivessem interesse em estudar sobre a doutrina, estariam vendo ou assistindo esse vídeo nesse momento, não é isso? Então, possessão não existe. Essa coisa do que diziam antigamente, né? Tá com o diabo no couro, não existe. O que existe é uma associação mental, no caso até uma subjugação que ocorre, mas que sempre tem a participação a participação de quem está obsediando e a participação de quem se permite obsediar. A gente tem que levar em conta isso. Às vezes a pessoa diz assim, não, essa dissociação mental dele, ele está totalmente perturbado, à exceção das doenças mentais graves que trazem problemas de ordem física, as de ordem psíquica, elas trazem uma questão comportamental e geralmente são viciosas. Geralmente são viciosas. A pessoa não consegue se desassociar daquilo, vício ou hábito, ou vontade, ou uma vontade inconsciente. De alguma forma, aquela associação traz algum prazer, alguma relação que não é nem consciente, é muito íntimo. Lembra lá um pouquinho antes, aqui, ainda nesse capítulo, quando pergunta, os espíritos reconhecem os teus segredos? Muitas das vezes eles o sabem. Sabem mais do que você possa imaginar. Participam, estão em nossa volta. Então, eles estão sabendo aonde nos atingir nas nossas fraquezas. Como é que a gente resolve isso? Então, se não existe, na verdade, uma possessão, não existe uma tomada, você não foi retirado daquela posse do corpo, né? Até porque se fosse assim, imagina uma pessoa assustada, batia a palma, o espírito saía, né? Não é o caso. Então, questão de fazer a sintonia. Nós não temos essas obsessões chamadas obsessões de encarnado para encarnado. Às vezes a gente incomoda ou é incomodado por uma pessoa que está ali no nosso círculo, seja ele familiar, amigo, de meio de trabalho, enfim, no meio social em que nós estamos envoltos naquela órbita, a mesma coisa acontece com o plano. Se nós saímos, ou vamos procurar determinados programas, ou vamos realizar determinadas atividades, ou vamos assistir a determinado tipo conjunto de filmes que tragam alguma coisa de desalento, que sejam contrários a esse equilíbrio, você vai se associar com aquilo que você está vendo. Você não pode dormir assistindo um filme de violência. Você não pode dormir sobre um filme que trata sobre drogas, sexo, liberalismo excessivo, de toda libertinagem, na verdade, sobre as coisas. E não fazendo um ato de moralismo aqui, não. Estou absolutamente colocando isso. Eu estou dizendo que para quem se coloca nesse segmento, é o que vai buscar. Se você vai dormir pensando, muito preocupado com o seu trabalho, você vai ter uma noite inteira aquele processo criando uma redundância no teu pensamento, nos teus sonhos, não esses sonhos dos desdobramentos em si, que também podem, você pode desdobrar e está indo buscar espaço no teu trabalho. Não conseguir se desconectar pela preocupação excessiva ou por outras questões mais íntimas, a gente vai buscando. Então, não existe possessão. Nós somos o que somos, espíritos encarnados, e só deixaremos as vestes terrenas quando for uma designação do alto.
ou uma designação de desatenção nossa por uma improbidade em não sabermos fazer uso desse meio extraordinário que nos foi concedido. Caso do suicídio, quando fazemos uma extinção biológica do corpo, mas o espírito continua a viver. E vivendo com os mesmos problemas que o levaram àquela ação indevida, impensada, desesperada muitas das vezes, inconsciente até por muitas das vezes, mas que causa e agregam mais problemas. Então, ninguém vai tomar o nosso corpo. Somos, na verdade, responsáveis, não proprietários, mas consignatários dessa matéria que nos serve de morada, de laboratório, de experiência, de escola, de aprendizado, de um hospital para a correção desse espírito que precisa de tantos exercícios. Bom, voltando aqui então, vou pegar até uma parte aqui bastante interessante de um livro que eu gosto de ter sempre muito à mão, que se chama Transtornos Mentais, de Sueli Schubert. É um livro muito importante para quem está estudando uma parte significativa da doutrina, principalmente nessa parte da relação com os espíritos, tanto lá quanto cá. Ele traz um conjunto de informações e um detalhamento muito amplo. E ela diz aqui: podemos imaginar o que é ter alguém ao nosso lado em nossa casa importunando, implicando, agredindo, molestando o tempo todo? Como se livrar disso? O que fazer? Essa é uma situação grave. Mas se isso ocorre no âmbito mental, ou seja, nós estamos falando do psiquismo, a tortura é ainda maior. E pode ser muito difícil livrar-se disso, agravando-se assim os processos de repetição constante de ideias negativas que aumentam a subjugação. Então, como tratar disso? Muitas das vezes nós vamos precisar sempre da oração, na convicção de nos fortalecermos com os nossos mentores, no conjunto com essa espiritualidade. Vamos precisar do abrigo da casa espírita e nos orientar através de cursos, de estudos, das reuniões públicas, que nesse momento muitos de nós estão fazendo um esforço, realmente um esforço, para mantermos ativo esse interesse de todos os senhores e senhoras em nos acompanhar nas reflexões que são feitas. Não que elas sejam absolutamente as verdadeiras, mas que são reflexões feitas para nos movimentar, para criar essa provocação. E também através do tratamento espiritual, do atendimento fraterno e também da possibilidade do auxílio médico profissional, de um psiquiatra que possa atuar encaminhado às vezes por um clínico geral ou por um médico que seja muito mais sensível à percepção, porque muitas das vezes nossas doenças têm processos iniciais somáticos para se transformarem realmente numa doença que está no corpo, e precisamos ter esse tratamento que muitas das vezes passa pelo uso de algumas drogas que são necessárias, o tratamento da psicanálise, o tratamento da psicologia, atuando naquele que possa nos dar a sustentação. Nós vivemos esse episódio agora, estamos vivendo ainda esse episódio pandêmico, e houveram processos dissociativos, produzindo transtornos mentais e dissociativos de toda a ordem. Muita gente não segurou a onda de ficar ou recluso ou de ficar tolhido de produzir algumas coisas. Nós já tivemos a oportunidade de sermos chamados para uma audição, para ouvirmos efetivamente ansiedades que foram produzidas nesse período por pessoas próximas aqui no condomínio, ou mesmo pessoas do trabalho, através de telefone, através de um encontro mais distanciado, em que elas relatam, eu pirei porque não consegui ir mais ir na academia, eu pirei porque eu não consigo ir no shopping. Outros que estão verdadeiramente muito preocupados com sua condição, porque alguns perderam emprego, outros estão na iminência, na insegurança. Às vezes não é nem a iminência efetiva, mas existe uma insegurança e isso cria processos de ansiedade, de depressão. Depressão, por sinal, que é uma doença caracterizada por ser um transtorno mental e que é reconhecida na Organização Mundial de Saúde hoje como um processo epidêmico, ou seja, ocorre em todo o globo também e produz danos excessivos,
físicos e mentais. Então, quando nós estamos falando desses processos que se habilitam em estar associado a nós, quando nós vamos falar assim, aquela pessoa está com o diabo no corpo, não existe possessão. Então aquilo é um processo de histeria, pode ser um processo que atinge até os convulsionários, como está aqui na questão 481, que depois foi mais desmembrada. As pessoas que têm processos histéricos, que saem do seu processo de realidade, do seu processo, e estão associados a um desequilíbrio hormonal, a um desequilíbrio químico, na verdade, de todo um processo, e a um desequilíbrio do seu psiquismo que dá associação. A quem? A quem não tenha interesse, não é no nosso progresso, não tenha interesse no progresso. Muitas das vezes, é muito interessante isso. Eu já ouvi isso, inclusive, do Dr. Herman. Nós tomamos os nossos enfrentamentos como se fossem coisas pessoais, denotadas para nós. Nos sentimos perseguidos e queremos dar um endereço, um nome, uma classificação, como se houvesse uma obsessão específica em cima de nós. E quando, na verdade, o que existe, por exemplo, pode ser um movimento, do mesmo jeito que existem movimentos coletivos encarnados, existem movimentos coletivos dos desencarnados inferiores. Espíritos que se comprazem com tudo que vá de encontro ao progresso, à melhora, a uma paz, a uma situação de estágio possível para a nossa melhora. Então, o que acontece é que nós estamos participando vibracionalmente dessas integrações espirituais que se associam em nosso inconsciente. Vão ao encontro desse momento de ansiedade. Acabamos de passar agora outro problema que apareceu para algumas pessoas que não tiveram carnaval. É possível alguém dizer... Porque eu entendo que ter fome é um problema danado. Eu entendo que você enfrentar uma grave moléstia é um problema muito sério. Eu entendo que hoje, talvez nós que estamos aqui nos possibilitando nesse encontro digital, quase todos já tenhamos tido notícias de alguém próximo, um parente, um amigo, alguém relativamente conhecido, que tenha sido atingido, vamos usar esse termo, pelo Covid e de suas consequências, danos, que são às vezes danos transitórios, outros que ficaram permanentes e até o próprio desencarne quando são levados a óbito. E isso nos causa transtorno, claro, nos causa tristeza, nos causa enfrentamento, nos deixa até certo ponto um pouco deprimidos, pelo que nós devemos lutar contra, buscar a esperança, não esquecer do motivo pelo qual estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, entender as consequências desse momento. Inclusive tem uma obra do Divaldo agora que trata sobre isso, extraordinária, não percam, devem buscar, mas aqueles que estão transtornados porque não houve o carnaval. E resultado, foi possível, eu e tantas outras pessoas que conheço, tiveram a possibilidade de passar por um carnaval que não foi um feriado efetivo, porque nós já estamos de alguma forma contingenciados e até parados demais, né? De alguma forma estamos vivendo uma certa paralisia forçada por conta do Covid. Há muita coisa sendo especulada, embora extraordinariamente já tenham trazido várias fórmulas de vacinas que estão sendo aí aplicadas, trazidas, produzidas, está ótimo, mas ainda há muita especulação acerca disso e nós vamos ter que conviver muitos anos com isso, como assim convivemos com a própria influenza, o H1N1, enfim, tudo isso lá, mais de 100 anos atrás, foi a gripe espanhola, que hoje circula entre nós com vacina e com uma letalidade muito menor. Tem letalidade, sim, tem letalidade, mas é muito menor. E nós vamos ter que conviver com o Covid também da mesma forma. Mas as pessoas estão reclamando que não tiveram carnaval. Realmente, são pessoas possuídas, não por um espírito, mas por um pensamento muito pequeno. É óbvio que o evento carnaval é uma indústria no turismo, é uma indústria fabril, enfim, produz emprego e tudo mais,
mas nós estamos tendo uma mudança de comportamento no planeta. Não é aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, está havendo uma mudança de comportamento no planeta. Né? Nós estamos fazendo uma transição, falamos tanto em transição, estamos fazendo uma transição forçada. Sim, forçada porque não tivemos ânimo próprio de nos mobilizarmos em produzirmos e usarmos todas as ferramentas que foram colocadas ao nosso dispor. Então, alguma coisa chega e muda a tua rota. Você não está indo na rota certa, alguma coisa mais forte vai mudar essa rota. E isso está acontecendo. Nós estamos com 5 minutos, eu vou dar aquele pulo gigantesco. Como as questões, eu já disse, começam na 473 e vão até a 483, por favor, peguem o Livro dos Espíritos para detalhar, e algumas obras que possam ser associadas. O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, é uma ótima para ler também, a gente entender esse conjunto do que acontece conosco, por que acontece, com o que ou quem nos associamos, por que nos desdobramos. Essa obra do Transtornos Mentais da Sueli Calder Schubert, uma escritora e divulgadora da doutrina espírita também, extraordinária. Então, voltando aqui, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Olha só. Afeição é conjugar ideias, sentidos e propósitos. Só vão estar assistindo a esse vídeo, vou repetir, quem estiver conjugando propósito, quem estiver associando suas ideias a um momento em que possa fazer uso da doutrina para se alavancar. A doutrina não é um fim em si mesma, a doutrina é um meio para nos fazermos como espíritos, nos alavancarmos para um processo de crescimento. Não é derrubar. A alavanca também pode servir para derrubar, mas o propósito aqui é de uma decolagem para um crescimento. Então, é óbvio que os espíritos vão ter essa sensação. Quem vai se conjugar com você? Quem está comigo? Pensa nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nos teus movimentos, com as pessoas com as quais você se conjuga aqui. Não é só o grupo familiar. O grupo familiar, muitas vezes, é compulsório, embora tenha todo um estudo necessário para nos unir como família. Mas quem são as relações que estão à nossa órbita? Determina elas com clareza para você e você vai descobrir, né? O que esses espíritos vão se afeiçoar. Os espíritos daqueles que nos são queridos e nos precederam, está aqui, e foram a pátria espiritual. Nutrem sentimentos por nós? É claro. A resposta é natural. É natural que sim. Aqueles que amamos e aqueles a quem não tivemos tanta associação. Porque lá, desperto e desnudo do corpo, ele descobre que ele pode te trazer um perdão que você não conseguiu produzir na relação terrena. Então, essas associações são muito naturais. Além daquele espírito que já tomou para si a missão difícil de ser o fiador da presente jornada. Nosso mentor, bom anjo de guarda, queiramos como dar a sua nomenclatura, porque é uma fiança nos acompanhar, estar aqui conosco, dando essa guarda, dando essa guarida, dando essa empurrada, sabendo que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, podemos, mesmo ouvindo a coisa certa, realizarmos a coisa equivocadamente. Esses espíritos estão fiando a nossa sorte aqui, né? Sorte numa força de expressão. Mas é claro que os nossos queridos, aqueles que já partiram, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu processo vibratório, de acordo com o seu processo de avanço já na pátria espiritual, vão estar unidos a nós. Vão nos salvar disso. Olha só, não é isso. Eles vão estar na torcida, na oração e ajudando no possível, levando em conta que nós temos uma história a ser cumprida, um processo a ser cumprido, por isso a razão da encarnação, e que pode sofrer as modificações para melhor ou para pior, de acordo com as nossas atitudes do livre-arbítrio, e que vão ter espíritos associados a nós, de acordo com o correspondente dos nossos processos vibratórios, de acordo com os nossos processos do que buscamos.
de acordo com aquilo que estamos realizando e fazendo. Ora, se somos de alguma forma sovinas, você imagina quais são os espíritos que vão estar junto a nós. Quando nós somos pessoas que estamos aí suplantando e se submetendo mesmo a um processo difícil de afastamento, tentando produzir alguma coisa com o próximo, não esquecendo aqueles que estão tão próximos de nós aqui, às vezes na portaria do edifício, às vezes na portaria do condomínio, às vezes ali no balcão de uma farmácia, às vezes, eu falei isso outro dia, de uma pessoa que eu conheço muito próxima e que no momento deu muita atenção porque o lixeiro estava passando no começo da pandemia e daquela reclusão que foi uma coisa muito forte, e ele resolveu levar uns sanduíches e água para eles, e eles agradeceram muito. Pô, legal, mas o que você fez isso? Eu te enxerguei. Eu não te enxergava. Você era algo corriqueiro aqui, eu não te percebia. Foi preciso eu perder a liberdade, essa pessoa que eu conheci, perder a liberdade, perder a possibilidade de contato físico para perceber quão altruísta, quão extraordinário, quão necessário é o lixeiro tirando o lixo da tua porta e reconhecer nele uma atividade de um bravo, de um corajoso, porque quando todos nós estávamos nos escondendo daquilo que era um vírus desconhecido, eles estavam ali continuando com a sua atividade. Então é óbvio que quando nós temos esse tipo de impulso, esse tipo de vibração, os espíritos que se associam conosco são os de maior ordem. Não quer dizer que nós estejamos com os espíritos de grande ordem, mas são espíritos mais próximos dessas atividades no bem. E quando realizamos algo difícil de ser traduzido dentro da regra geral de convivência, dentro da legalidade, dentro das normas do bom convívio, nós vamos estar nos associando com espíritos menos agregados. É a tal história. Se você se embriagar, o espírito que vai estar andando contigo é aquele que vai se locupletar, vai se nutrir desses fluidos que você vai liberar porque está embriagado. Mesmo quando a embriaguez não é química, a embriaguez da vaidade, da soberba, fazem as pessoas perderem aquele senso de conjunto, de sociedade, e vão ter consigo associados esses que depois nós vamos acusar de obsessores, quando na verdade somos o berço que abriga e recebe todo esse impulso desses espíritos pelas nossas próprias vibrações. Ninguém toma posse do nosso corpo, nem do nosso pensamento. Nós nos associamos e permitimos o convívio e estabelecemos uma relação. Está aqui no Livro dos Espíritos, como no Evangelho, em que um momento que os loucos mais precisam de médicos do que realmente considerados só obsediados, porque muitas das vezes as doenças são de ordem exclusivamente física. Em decorrência desse processo é que se associam conosco, infelizmente, espíritos inferiores que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o caminho para Jesus. E nisso encerramos aqui a nossa reflexão com todos os senhores e senhoras, pedindo que a graça de Jesus esteja presente em nossos corações e que do nosso coração, como uma bússola, possamos buscar esse norte verdadeiro que é Jesus, que está aí a todos aguardando e esperando pelo melhor momento da nossa melhora. Vamos fazer desse processo de desafio da reflexão um momento de estudo. Não é só me ouvir, não. Pode criticar, pode falar, mas estudem, busquem, perscutem para poderem se descobrir, pois que, como diz Albert Einstein, tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu saber. Vamos buscar saber. Graças a Deus.